Histórias assombradas. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Histórias Assombradas. Gostando do canal? Então deixe o seu like, comente. Relato de hoje: a criatura no porão. No pequeno condado de Debster, considerado pelos moradores locais como um dos mais assustadores do mundo, e com uma floresta praticamente sem vida, com trilhas feitas por antigas civilizações, em meio a grandes árvores que, mesmo no limiar do dia, a maioria das pessoas temiam qualquer incursão que fosse necessário para atravessá-la. Nos arredores dessa mesma floresta existiam várias casas com seus moradores locais que praticamente viviam da pesca e da monocultura local. Entre essas famílias existia uma que não era diferente das demais, a não ser pelo jovem Cal. Cal havia nascido cego, e isso para alguns moradores locais era um motivo para que ele fosse extremamente hostilizado, tanto pelos adolescentes como também pelos adultos do condado. Estranhamente ali, Cal era visto como um mau agouro e um símbolo do mal. A mãe de Cal, senhora Lilith, que havia perdido seu marido alguns meses depois do nascimento de Cal, pois o mesmo havia se enforcado em uma das árvores da famigerada floresta sem vida. Os moradores do local diziam ser por ter que suportar o peso de ter um filho cego. Já outros diziam que o Sr. Moiler havia sido morto pelo demônio que perambulava à noite pelas trilhas assombradas. Cal, o jovem adolescente, era o que mais sofria com tudo isso, uma vez que tinha que suportar os maus tratos dos vizinhos e também o desprezo de sua mãe, a senhora Lilith. A senhora Lilith às vezes até tentava acalmar o pobre coração de Cal, quando o mesmo sempre a perguntava por onde andaria o meu pai. Então ela era obrigada a mentir, dizendo que o Sr. Moiler estaria vivo, mas que um dia voltaria para vê-lo. Em seu íntimo, Cal sabia que não era verdade e ficava furioso, pois os próprios vizinhos acabavam dizendo a ele, Cal, que seu pai havia sido enforcado por castigo e por ele, Cal, ter nascido sem sua visão. Cal ficou extremamente apavorado por saber que seu pai havia sido morto apenas por ele ter nascido cego. Por ser cego, então, o jovem Cal não tinha noção de tempo e nem espaço. E foi numa dessas crises de raiva e medo que Cal saiu de sua casa guiado apenas pelos seus instintos e pelo som, talvez. Naquela noite, tudo que ele, Cal, queria era andar e andar por qualquer lugar. E foi justamente sem nenhuma noção que Cal foi parar na afamada floresta sem vida e de trilhas escuras. A senhora Lilith nem sequer percebeu que o jovem havia saído, pois Cal praticamente morava em um porão que havia sido construído pelo então falecido Sr. Moiler. Quando Cal chegou na famigerada trilha, Cal ouviu por ali um pequeno grunhido que parecia ser de uma criatura, mas não tinha sequer noção do que estaria por ali no meio da trilha, entre grandes e assombrosas árvores. Cal, sem ter noção por ali, por ora tateou o chão e ali encontrou
um velho galho seco para arrastar na trilha e assim poder se direcionar. Os sons de alguma coisa por ali foram ficando mais próximos. Então ele, Cal, começou a perguntar quem estaria por ali, sem obter respostas. Subitamente, eis que suas pernas se chocam com uma pequena criatura. Então ele começou a fazer perguntas sem obter respostas do pequeno e estranho animal. Tateando com suas mãos, tudo o que ele sentia era como se fossem as escamas de um peixe, mas com um odor bem diferente. Rapidamente, Cal tirou sua blusa, já que naquela madrugada fazia muito frio por ali, e cobriu o estranho ser para levá-lo até o porão em que morava. Mesmo com alguma dificuldade para encontrar o caminho de volta, e agora com aquela pequena criatura nas mãos que ele batizou com o nome de Duff. Naquela mesma noite, Cal, assim que chegou em seu porão, trancafiou Duff em uma pequena jaula que seu falecido pai usava para tentar prender raposas. Os meses foram se passando e Duff foi crescendo e crescendo. Todas as noites, Cal trazia pequenos animais para Duff, que os devorava rapidamente, pois tudo que o pequeno Cal ouvia eram os dentes de Duff triturando os ossos de galinhas, coelhos e até ratos, para ver Duff ter sua fome saciada. Aos poucos, Duff já estava crescendo. Tateando o pequeno animal, Cal percebeu que Duff tinha pequenas asas em seu dorso. A senhora Lilith não tinha ideia do que Cal estaria aprontando por ali. Em algumas noites, ela ouvia pequenos estrondos que Cal sempre rebatia dizendo que havia se chocado com uma mesa. Uma vez cego, Lilith, sua mãe, jamais o questionava. Mas uma besta parecia ganhar forma por ali. Foi então que nos pensamentos do jovem Cal começaram a pairar um misto de raiva e ódio das pessoas que zombavam dele. Numa determinada noite, enquanto Cal estava andando pelos arredores de Debster, alguns jovens começaram a ofendê-lo e a chamá-lo de monstro ou cego maldito. Cal, então, em tom suave e macabro, pronunciou o nome de Duff. Duff, que parecia ter uma audição bastante apurada, não demorou muito para chegar, sem sequer ser notado, pois o seu ruflar de asas era muito silencioso. Em poucos minutos, então, os agressores se depararam com aquela criatura sinistra, metade homem e metade dragão. Duff urrou por ali e, no primeiro rasante, rasgou e matou os dois agressores sem dó e nem piedade. Em um misto de carinho e gratidão, Duff se dirigiu a Cal como se ele fosse seu tutor. Cal então esboçou um leve sorriso e ordenou para que Duff tirasse dali aqueles corpos. Duff rapidamente içou os corpos dos agressores e os levou para a tenebrosa floresta escura e lá os deixou. Cal então afagou o agora amigo e o alertou para que ele saísse daquele lugar, uma vez que ele estava muito grande e já não era mais possível escondê-lo, sem dizer sobre os corpos que certamente seriam encontrados. Duff então urrou como uma besta, sentindo a dor por ter que se separar do seu único amigo, e saiu batendo asas em direção à floresta escura. Cal, então, naquela noite, voltou para o seu porão. Só que agora ele não tinha mais o seu velho amigo Duff para brincar ou desabafar suas mágoas. A senhora Lilith não deu muito ouvidos ao jovem e disse que faria uma reclamação com as autoridades do local. Mas isso ela nunca o fez,
pois sabia da perseguição que sofria na cidade e que provavelmente as autoridades locais fariam vistas grossas para o ocorrido. As pessoas então ficaram sabendo do desaparecimento de 2 jovens e embrenharam buscas no dia seguinte. Muitos foram os corpos encontrados ali ao amanhecer, inclusive o dos 2 jovens que haviam molestado Cal. Segundo os moradores do local, diziam ser obra do demônio que perambulava a trilha, como que se fosse o guardião da macabra floresta. O mais estranho de tudo é que os corpos estavam pendurados nos galhos das assombrosas árvores. Os moradores, que jamais ousavam andar nas escuras trilhas rodeada por aquelas grandes árvores, resolveram também não saírem de suas casas na calada da noite. A vida seguia, e toda vez que o jovem Cal era ofendido pelos hipócritas do local, no dia seguinte era certo que o corpo do mesmo se encontraria no meio das assombrosas árvores. Assim que perceberam, não demorou muito para que todos ali se dirigissem à casa de Cal e da senhora Lilith para puni-los. Naquela noite, pelo menos uns 50 moradores cercaram a casa, gritando morte ao maldito Cal e sua mãe. Então eles colocaram várias pedras na frente da casa e atearam fogo, matando a senhora Lilith de forma bem violenta, pois, mesmo assim, com o seu corpo em chamas, ela ainda gritava para que o jovem Cal, que estava em seu porão, fugisse dali rapidamente. Os moradores, então, mal sabiam que Cal ficava atrás da casa, no então porão feito pelo seu finado pai. Mas cego, Cal não conseguia ir muito longe, e não demorou muito para que os desalmados homens o pegassem. Assim que conseguiram pegá-lo, eles o arrastaram até uma suposta casa para aprisioná-lo e enforcá-lo como o seu falecido pai. Cal, então, ficou sabendo que seu pai, o Sr. Moiler, não se matou e foi sim enforcado por aqueles vermes desalmados. Tudo isso porque ele havia nascido ali, naquele lugar, e por ser cego. Então, os malditos puniram seu pai, pois ele ainda era uma criança quando isso tudo aconteceu. Mesmo assim, um dos malditos ainda gritou: "Você escapou por ser criança, mas desta vez seu fim chegou, seu bastardo." Sim, bastardo. Cal então ficou sabendo que seu verdadeiro pai não era o Sr. Moiler e que a senhora Lilith havia ficado grávida de um suposto viajante que nunca foi visto. Então todos ali ficaram sabendo que o fato de Cal ter nascido cego seria uma maldição que se abateria ao condado de Debster. Cal então passou a noite por ali, preso e amarrado. Uma vez cego, ele apenas ouvia alguns homens dizer que ele seria enforcado na mesma árvore que seu pai também fora. Na noite seguinte, todos se reuniram com tochas e lampiões para acompanhar aquele que seria mais um enforcamento, só que agora do então filho do Sr. Moiler. Quando chegaram na grande árvore, eles içaram a corda, amarrando-a no pescoço do jovem Cal. A noite já havia chegado e a floresta agora era a única testemunha de mais uma macabra atrocidade, o enforcamento de um jovem cego. O jovem Cal nada podia ver, mas podia sentir ali a ira dos homens. Em seu íntimo, ele se perguntava: o que eu fiz para merecer esse castigo? Então, um dos homens, que parecia ser o chefe da maldita corja, gritou que havia chegado a hora do maldito cego ser enforcado. Já com a corda em seu pescoço, os malvados homens a içaram, e o jovem Cal começou a se contorcer em espasmos de dor
e engasgos. Mesmo assim, ele ainda conseguiu proferir o nome do seu velho amigo Duff. Sim, Duff. Subitamente, uma grande criatura apareceu em meio às escuras árvores, para por ali matar a maioria dos homens. Mesmo em seu último suspiro de vida, o jovem Cal percebeu se tratar de seu amigo Duff, que encontrou naquela noite na tenebrosa floresta. Cal já estava morto quando Duff chegou, então Duff o tirou da árvore e saiu voando com o corpo do seu filho. Sim, seu filho, pois Duff nunca pôde dizer a Cal que quando ele, em forma de homem, teve relações com a senhora Lilith, que era uma bela mulher, e dessa forma Cal veio ao mundo. Enquanto Duff voava com Cal, preso às suas garras, ele ainda tinha a lembrança de uma bruxa o amaldiçoando, e que, um dia, se ele tivesse filho com aquela mulher, a senhora Lilith, ele seria transformado num monstro, e seu filho jamais veria a luz do mundo, e tão sequer o seu rosto. E foi por causa dessa maldição que a única forma de conhecer seu filho Cal, Duff, apareceu naquela noite. Essa foi a opção dada a ele, Duff, que agora deixou seu nobre filho em uma cova no meio da floresta, entre grandes trilhas escuras e as grandes árvores. Em seguida, Duff saiu voando sem rumo e sem direção, pois sabia que aquela maldição jamais poderia ser desfeita, em que os homens... Então, ele passou a vagar por florestas em que os homens não estejam por ali, pois ele sabe que a maldade humana não tem limites.